Mais uma vez penso que a falta de informação existe. Sim, completamente. Porque imagino que o número de famílias endividadas, não imagino, tenho a certeza, aumentou exponencialmente e o Campos deve ter essa noção, pelo menos deve-lhe chegar às mãos bastantes situações, não só de empresas, mas de pessoas particulares, ou não? Ou trabalha diretamente pequenas e médias empresas, mas não. são 20% dos casos com os quais eu contacto, 80% são famílias que estão... E uma coisa engraçada, sem qualquer limite de idades. Exatamente. Mas uma coisa importante, e só para esclarecer, há mecanismos legais a que estas pessoas podem recorrer. Exatamente, era isso. Uma pessoa, um casal, uma família que se sinta sobreendividada, obrigado Marisa, que tenha muita... que sinta que a vida lhe está a fugir por estas razões dos contratos que assumiu, das dívidas que tem, pode e deve recorrer a especialistas, a advogados, a DECO também tem mecanismos de apoio sobre endividamento. Eu acho que... Onde é que as pessoas se devem dirigir se tiverem estes problemas? A DECO tem prestado um excelente serviço, porque tem publicitado muitas tem chegado ao público-alvo. Embora, muito pessoalmente, se as pessoas tiverem, isto vou fazer um bocadinho de publicidade, mas se as pessoas tiverem capacidade, ou tiverem possibilidade, devem contratar um advogado próprio. Ou então, através da Segurança Social, pedirem que lhes seja nomeado um. Por uma razão muito simples. A DECO é uma instituição meritória que está sobrecarregada com pedidos de ajuda. E a nossa Constituição e uma série de leis que nela se baseiam ainda dão a qualquer cidadão português o direito a ter um advogado que o defenda. Claro. Mesmo que sejam... Campos, mas diga-me uma coisa. Uma família que não está ainda em cumprimento, se quisermos, Sim. mas que consegue, pelas contas que faz e pelas transformações que tem tido na sua vida familiar, prever que daqui a um mês ou dois não vai conseguir cumprir com as suas obrigações legais, seja da casa, seja do que for. O que é que pode, entretanto, fazer para evitar entrar em incumprimento? Digo eu, se há possibilidade de negociação antes dessa situação, porque o que eu ouço muitas vezes é que algumas entidades criadoras dizem aos próprios consumidores entrem em incumprimento para depois nós chegarmos a uma solução. Eu gostava que se pronunciasse sobre isto porque sei que é uma realidade. Neste momento, a vontade de negociar, ou melhor, desde que existe a vontade de negociar, sempre foi possível alterar as condições de crédito. O problema é que antigamente não havia vontade por parte das entidades criadoras. Agora são obrigadas a fazê-lo. Desde que alguém se sinalize, ou uma família se sinalize como um potencial risco de incumprimento, o banco, a entidade criadora, é obrigada a conceder-lhe um instrumento jurídico, que é para já estamos a falar deste, mas há outros aos quais se pode aceder por via judicial e com recurso aos tribunais. Mas há procedimentos extrajudicial de regularização de situações de incumprimento e há procedimentos extrajudiciais de conciliação. Mas já agora, só para quem nos está a ouvir perceber, o que é isso de sinalização? Quem é que sinaliza? É o próprio... O próprio apresenta-se ao banco e diz: eu não vou conseguir pagar estas prestações durante mais de 3 meses, ou então, quando o banco se apercebe que um cliente deixou de pagar ou anda a falhar com as prestações, é obrigado a sinalizar ao cliente e dizer: olha, já percebemos que vocês estão em dificuldades, vamos abrir aqui um processo de negociação e vamos tentar oferecer-lhe melhores condições. E a lei obriga a isto. Portanto, a lei obriga a que os bancos renegociem quando os clientes não conseguem pagar. Isto é muito importante, não é? Porque muitas pessoas não sabem que podem fazer isso antes de entrar em incumprimento. Acho que é muito importante. Exatamente. E sem recorrer a tribunais ainda. Isto só tratado pessoalmente entre o cliente e a entidade bancária. Depois, claro, que há uma série de mecanismos judiciais que culminam com a insolvência, obviamente, é o mais extremo, que permitem também várias fases de negociação. Num esquema muito básico, presumo que haja, neste momento, consagrados legalmente, haverá 1, 2, 3... pelo menos, qualquer pessoa tem direito a 3 fases de negociação da sua dívida, uma sem apelar aos tribunais e 2 através dos tribunais. E depois, se isso tudo falhar, haverá sempre a questão da insolvência. E das execuções fiscais? Sim. Execuções? Sim, as tentativas de cobrança. A partir de que fase é que as pessoas ficam assim na lista negra do Banco de Portugal, se quisermos? Peço desculpa, não percebi. A partir de que dessas... portanto, só após essa terceira fase... Não. O Banco de Portugal, neste momento, pode ser sinalizado por dois
a inclusão na chamada lista negra. Não há uma lista negra, há duas. Uma é relativa ao uso de cheques, outra é relativa ao incumprimento de créditos. Geralmente, o que acontece é o seguinte: quando alguém deixa de pagar a primeira prestação, o banco contacta logo, olha o que é que se passa, vai pagar, não vai pagar. E a partir desse momento o banco devia logo abrir este procedimento para tentar renegociar e comunicar ao Banco de Portugal. Para a pessoa ser sinalizada a nível do Banco de Portugal, comunica a todos os outros bancos. Só que depois aqui às vezes há uma coisa que atrapalha um bocadinho. O gerente bancário até é amigo do cliente e o cliente diz: não, eu vou conseguir pagar, isto não é nada, vai acontecer. E não se seguem estes trâmites. Mas as pessoas devem contar, ou pelo menos devia ser assim, quando deixam de pagar a prestação daquele mês, teoricamente no mês a seguir já deviam estar incluídas na lista negra. Mas isso não é desvantajoso para o cliente? É? Eu partia sempre do pressuposto que era. Mas agora, ao ouvir o Campos, fiquei com esta dúvida. Não é a partir desse momento em que há essa ligação com o Banco de Portugal que se começa então na fase de renegociação com o banco? Sim. É. Eu digo isto porque... Deveria ser, sim, porque os bancos, o esquema é um bocadinho complicado. Um banco, quando reconhece que o seu cliente está com problemas, deve começar a renegociar com ele, avisar o Banco de Portugal para avisar todos os outros bancos, que depois devem começar os seus próprios processos de renegociação. Okay. Só que quando falha esta comunicação realmente entre entidades centrais, isto acaba por prejudicar o cliente. Mas as pessoas, e cá em Portugal também há muito esta coisa da vergonha e de não se querer saber. Uma pessoa levantar a mão e dizer: atenção, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu por acaso, muito vantajoso, não haja dúvidas disto. É preciso dizer: não, eu não vou conseguir pagar, resolvam-me este problema, porque daqui a pouco não... Mas, não me quero prolongar muito, mas realmente trabalho nessa área com famílias desfavorecidas, enfim, e muitas delas têm recorrido previamente, portanto, quando começam a prever que ainda não estão em cumprimento e, de facto, por parte dos credores não tem havido tanta abertura como isso para renegociar. O que dizem, de facto, é entrem em cumprimento. Ou seja, mais uma vez aqui a informação e o direito do cliente também está... Porque o incumprimento pode ser uma coisa vantajosa para ambas as partes, por incrível que isto pareça. E aqui não serei eu o mais qualificado para explicar isto. Um banco, neste momento, se o cliente entrar em incumprimento, é obrigado a baixar as taxas de juros, é obrigado a renegociar, é obrigado a fazer uma série de coisas. Primeiro, nestas renegociações, às vezes o banco ainda fica a ganhar. Basta contar a prestação baixa, mas o prazo aumenta muito. Uma coisa que eu desde já gostaria de dizer aqui, aproveitando o público a que chegamos: qualquer pessoa que seja abordada por um banco, uma entidade bancária, a dizer que lhe vai conceder um período de carência, fuja a 7 pés. Durante um ano paga-se pouco, lógico, e daí para a frente... É o efeito Benuró, não é? Eu já vi qualquer coisa como um aumento da dívida na ordem dos 30% após o primeiro ano. Quando a pessoa entra em cumprimento, o banco, por um lado, é obrigado a renegociar. Ok, se calhar pode correr bem para o banco, pode correr mal para o banco, de certeza para a pessoa há de correr um bocadinho melhor. Mas depois há uma coisa, é que muitas vezes depois os bancos também são aqui intermediários em relação a outras entidades, às quais vão dizer: nós temos vários milhões de crédito mal parado, se calhar vamos precisar de mais ajudinha externa, se calhar vamos precisar daqui de qualquer coisa, vamos meter estes clientes na lista de riscos. A própria instituição e há regimes para os quais qualquer empresa, e isto abrange também os bancos, que podem recorrer para os ajudar a equilibrar o facto dos seus clientes não estarem a pagar. Há bancos que, se o cliente não pagar, eles vão acabar por conseguir benefícios do outro lado. Porque este cliente não paga, este negócio, este contrato está-me a dar prejuízo e, portanto, eu vou ter direito a esta isenção, ou vou ter direito àquele apoio. Ou então, reparem, um banco pede uma recapitalização do Estado, não chega lá e diz: olha, eu acho que me devem isto e preciso que o Estado ou um banco central me empreste não sei quantos milhões. Apresenta um relatório e diz: olha, eu tenho não sei quantos milhares de contratos em cumprimento. Isto representa um prejuízo ou um risco imediato na ordem dos bilhões de dólares, ou de euros. 4 mil milhões? Não, eu disse na ordem dos bilhões, esses 4 mil... Foi um número agora que me veio à cabeça de um esses 4 mil milhões... Não sei se eram 4 mil milhões, mas... Atenção que... Mas o problema foi esse, tudo aquilo que está agora a mencionar, não é? O banco foi pedir ajuda ao Estado porque havia um conjunto de incumprimentos que estava a descapitalizar o banco, diz? Sim. Descapitalizar? Sim. Atenção que quando alguém pede 4 mil milhões, geralmente o buraco é 3 vezes pior, coisa que o valha. Os professores, os economistas sempre nos ensinaram. Do BPN foi basicamente esta descrição que o Campos está a fazer, ou não? O
BPN é um bocado diferente, porque no caso do BPN o que aconteceu foi que, para evitar o risco de contágio, supostamente, em vez de... Era um banco privado e, portanto, em vez de falir como acontece numa empresa normal, o Estado decidiu nacionalizá-lo e, portanto, ao nacionalizar, em vez de nacionalizar lucros, neste caso nacionalizou prejuízos. Quando um banco chega a um ponto desses, é porque há muitas situações de incumprimento nos créditos que lhe foram atribuídos ou foi acumulando... mais descarada. Sim, ambas. Sim, o BPN é algo que acho que nos deve envergonhar a todos. Mas repetiu-se agora recentemente com o Banif, não? O processo não foi é um bocadinho diferente, que o Banif, apesar de tudo, é um bocadinho diferente, porque o Banif, apesar de tudo, supostamente irá conseguir, portanto, pagar, não é? Portanto, no fundo, o Banif é uma ajuda ou um empréstimo... É um empréstimo bem. É um bom empréstimo. Okay. No caso do BPN, supostamente, não é? No caso do BPN, é assim, era mesmo nunca ninguém, ainda não se sabe quanto é que é o valor porque vai ficar, mas imaginemos que vão ser 8 mil milhões, esses 8 mil milhões estão nas mãos de alguém. Não é? Há 8 mil milhões que foram parar às mãos de alguém. Basicamente. Se a gente for ver a lista dos maiores credores, não é? Ou maiores devedores, desculpem, do BPN, rapidamente chega a 4 ou 5 mil milhões com pouca gente, com menos de 100 clientes. Portanto, esse dinheiro está nessas pessoas que têm património, não percebem porque não se pode lá buscar. E não conseguiram pagar ao banco, portanto o Estado Nós sob a pagamos todos, obrigação pagamos dessas pessoas, desses 100 cidadãos. Neste caso, e se me permitem voltar àquele ponto, o caso do BPN pode frisar um bocadinho esta questão. Eu só falei nisso, Não, sim, nem sequer era uma questão relevante para aqui, era o fácil de sucesso, falar. como é que um banco chega a esse ponto. Porque é fácil emprestar o dinheiro dos outros e é fácil investir o dinheiro dos outros. E isto tanto se aplica aos bancos como àquele empreendedor que não se importa de perder 50 mil euros num negócio porque foi o banco que lhe emprestou. Então, agora vou pegar nisso e passar aqui a bola ao Óscar, precisamente por esse assunto. Grande parte deste sistema financeiro que gera as nossas vidas é um sistema financeiro com dinheiro que não é de ninguém ou que não existe sequer. São pessoas que gerem os processos, gerem os fundos sem saber quem é que lhes paga, basicamente. Tipo, gerem dinheiro que não é deles e dinheiro virtual. Isto tudo com esta intenção de investir, crescimento da economia, até que ponto, e a questão é muito simples, até que ponto é que é saudável e é normal nós pensarmos num país, numa Europa, no que quer que seja, ou até numa empresa que tenha a ambição de crescer sem limites, ou que quer ter uma economia sempre em crescimento. Isto não é completamente irrealista? Ter uma economia sempre em crescimento? Sim. Não, ter uma economia o mundo é finito, os recursos são finitos, o espaço é finito, a água é finita, a energia vai acabar, é tudo finito. E nós queremos sempre ter economias em crescimento. E se não estamos com as economias em crescimento, estamos deprimidos. E estamos em situações completamente desesperadas, com quebras no emprego, quebras no rendimento das famílias, no rendimento das pessoas. Qual é o sentido de se pensar em economias em crescimento desta forma? É assim, se a gente for ver a história da humanidade, percebemos, por exemplo, que desde que existe a humanidade até aos descobrimentos, a taxa de crescimento era insignificante. Era insignificante mesmo, era muito pequenina. E, portanto, as gerações que sucediam não viviam. Os primeiros muito agiotas melhor. Começaram por volta do século XV, não foi? Ok, mas portanto, as gerações que sucediam não viviam significativamente diferente da geração anterior. A taxa de crescimento acelerou um bocadinho com os descobrimentos e depois voltou a acelerar com a Revolução Industrial. Mas as taxas de crescimento aceleraram bastante, é certo, mas nunca foram significativas. Taxas de crescimento significativas mesmo registaram-se a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, a economia mundial como um todo passou a crescer a uma taxa média de 3% ao ano. E, portanto, as gerações futuras, a partir daí... Era expectável que melhor qualidade de vida do que e aconteceu.
E de facto aconteceu. Até agora. Até agora. Provavelmente a próxima vai ser a primeira primeira ao contrário. Mas voltando aqui às palavras do Hélder, pronto, é verdade o que o Hélder diz, tudo é finito, portanto, os recursos são finitos, a terra é finita, a água é finita, tudo é finito, mas há uma coisa que é infinita, ou que supostamente, ou que pode ser infinita, que é a tecnologia. E a tecnologia e o conhecimento pode-nos permitir ultrapassar o limite imposto pelo recurso. O Oscar começou a conversa a dizer que a economia existia por causa da escassez. Exatamente. E a economia agora vende-nos uma ideia de não escassez. Não, continua a ser escasso, porque a tecnologia é custosa. Não é? Para ter algo de novo, não é? Que possa ser usado na produção, e portanto, no fundo, é assim, sendo isto mais informal ou completamente informal, a questão é esta, o mais informal possível, a questão é esta. Nós podemos crescer como? Nós podemos crescer se crescerem os fatores físicos, e os fatores físicos são a terra, ou se quiserem os recursos naturais, é a mão de obra, portanto é a população, e é o capital, entendido aqui o capital como as máquinas, os equipamentos e tudo isso. Pronto. Mas podemos também, se isso crescer, então a economia cresce. Mas podemos crescer também se, para além da quantidade desses fatores físicos crescer também a sua qualidade. Nas pessoas, a qualidade é o capital humano, portanto, é aquilo que são as qualificações. No capital, ou nas máquinas, portanto, equipamentos em geral, a qualidade é o conhecimento tecnológico, não é? que elas incorporam. Oscar, uma questão, desculpe interromper. Como é que, tendo em conta a realidade do nosso desenvolvimento empresarial no nosso país, que nunca investiu muito no capital humano, O nosso país, Portugal. Portugal. O nosso país, Portugal. A nossa política empresarial sempre foi uma política de... Até houve algum investimento tecnológico a partir de uma determinada fase, mas em detrimento do desenvolvimento humano dentro das organizações, das empresas, penso eu. Como é que nós podemos construir um futuro promissor a este nível, até ao nível tecnológico, se não temos uma mão de obra qualificada o suficiente para isso? E já agora, duas em um, e gostaria também que me desse essa perspectiva, como é que a mão de obra que temos qualificada, que neste momento está a ser obrigada a sair do nosso país, foi um tema que abordámos na última tertúlia, qual vai ser o impacto disso para a nossa economia? Os jovens mais qualificados estão a ter necessidade de sair, para uns isso é bom, para outros nem tanto, e o reflexo que isso irá ter no nosso desenvolvimento económico. Pronto, então, assim, a estrutura produtiva de Portugal assenta, portanto, em especialização, se quiserem, em indústrias ditas tradicionais, ou seja, indústrias que são trabalho intensivas, mão de obra pouco qualificada, onde de facto se pode melhorar a qualificação das máquinas e obviamente também se pode melhorar a qualificação das pessoas, mas está limitada de certa forma, a não ser que se passasse para um padrão de especialização diferente, ou seja, não tanto assenta em indústrias tradicionais e mais assenta em indústrias com tecnologia mais avançada. De alguma forma isso foi feito, não foi feito se calhar com a dimensão que deveria ter sido. E, portanto, isso limita, no fundo, o emprego de pessoas qualificadas, não é? Ou limita muito. E a competitividade das empresas. E a competitividade das empresas, claro. Não é? E Já não é só uma questão a competitividade das empresas, tendo em conta a estrutura produtiva portuguesa, assenta muito na competitividade via preço e não a competitividade via qualidade, não é? E a competitividade via preço depois necessita de quê? Necessita de salários baixos, ou de outras ajudas com os nossos investidores privados, sim, não é? ou de outras ajudas artificiais, tipo taxa de câmbio permanentemente a desvalorizar-se e que permitisse ganhar competitividade por essa via. Mas isso era um engano, no fundo estávamos a enganar. Quanto à imigração das pessoas mais qualificadas, isso resolve o problema, de facto, porque a nossa estrutura produtiva não consegue acomodar toda essa gente, não é? As soluções passam por onde? Passam, de facto, pela imigração e passam por aquilo que temos vindo aqui a discutir, que é a questão do empreendedorismo, de facto, não é? É a questão do empreendedorismo.
Ou então passam também por investimento nacional que nos lê para um padrão de especialização um bocadinho diferente, ou por investimento de estrangeiro que nos lê para um padrão de especialização também ligeiramente diferente, mais qualificado. O investimento estrangeiro tem estado um pouco associado também a uma mão de obra barata que nós temos Também. e que vai ter um pouco a tal mão de obra desqualificada, não é? Sim, também. E o investimento estrangeiro também está um bocado limitado pela burocracia, por uma série de... Oscar, se me permite, eu penso que com este aumento da taxa de desemprego que tem havido de há alguns anos para cá, nós temos no mercado, à procura de emprego, pessoas muito qualificadas, que, pronto, eu vou dizer isto, porque isto é importante para as empresas, quer queiramos, quer não, as pessoas são um ativo importante para as empresas, mas também representam um custo. E, portanto, acho que hoje em dia as pessoas estão mais disponíveis para aceitar empregos aliciantes na mesma, mas se calhar por valores que há alguns anos atrás, valores de remuneração, que há alguns anos atrás seriam um pouco difícil, porque a alternativa delas, sendo ir para fora, sendo emigrar, eles preferem ficar no seu país. A maior parte, pelo menos dos casos que eu conheço, assim acontece. Acho que as empresas, neste momento, têm uma necessidade grande de emagrecer as suas estruturas e digo isto... Em termos humanos, de recursos humanos. Em termos de custo da estrutura, que também, claro, as pessoas fazem parte da estrutura. Mas também tem a ver com os espaços e com... Também tem a ver com os espaços, claro. E hoje há uma predisposição muito maior, talvez da maioria dos fornecedores, dos senhorios dos escritórios, dos stakeholders que estão ali à volta da empresa em negociar preços, e nomeadamente as pessoas, os recursos humanos que serão para serem contratados em terem condições mais flexíveis, e julgo que estas pessoas que já têm maior qualificação do que pessoas que estão nas empresas há muitos anos, e penso que um dos pontos também é esse, é o facto de termos empresas, muitas delas familiares ou de origem familiar, e que hoje tendencialmente poderão ter uma gestão mais profissional, mas que ainda continuam a ter muitos trabalhadores que vêm do passado, de há muitos anos atrás, e que têm os tais privilégios adquiridos e que têm, porventura, formas de trabalhar e que não são reconhecidas muito pelo mérito, mas mais pelo posto. E hoje penso que temos pessoas em quantidade suficiente, com as qualificações mais que suficientes, à procura de emprego, e que só precisam de uma oportunidade para conseguirem se ingrar nas empresas. Portanto, parece-me que a nível de qualificações não é por aí. Nós temos muita gente bem qualificada, e as nossas universidades... Mas isso não... Eu estou completamente de acordo. Isso está de acordo com o que eu referi. O que eu estou a dizer é que as empresas, ou em geral, não estão preparadas para acomodar essa gente tendo em conta os produtos que produzem. Se me permitem, aproveitando esta dos produtos que produzem, eu já estava à espera desta há algum tempo. É que o problema, muitas vezes... Gosto disto. Há que entender isto. As pessoas, há muita gente sem emprego, há muita gente sobrequalificada para o trabalho, porque não existe escoamento para a qualificação de muita gente. Porque a todos os níveis a produção no nosso país já saturou a captação de capital humano. Mas também há que entender que, da mesma forma que as pessoas muitas vezes têm qualificações que não são aproveitadas, isso deve-se a um mercado que também não está se as pessoas são sobrequalificadas, muitas vezes para o trabalho, as empresas são desqualificadas. Passa aqui a piada. Porque ninguém procura produzir
aquilo que realmente as pessoas querem comprar. E isso é um paradigma Sempre importante, nacional não é? que é Sempre horrível. importante. Obviamente, neste contexto de crise, quais são os fatores de competitividade que as empresas têm que se focar para... Eu vou pegar nas minhas aulas de economia, já longínquas, e no conceito mais básico. Acho que aquilo que as empresas devem procurar é produzir coisas que alguém queira comprar. Obviamente. Que é uma coisa que cá em Portugal não é raro. Mesmo neste contexto de crise, existem nichos de mercado, não é? Sempre houve. Sempre Agora, houve e sempre haverá. há não é? duas coisas que se tem que ter Mas cuidado. desculpa, Só para terminar, que é, primeiro é fazer o que alguém quer, a um preço que alguém queira pagar, e isso implica controlar muito bem os custos, e os custos humanos nas empresas portuguesas são elevados, mas há muita gordura por onde cortar, copiando o célebre adágio, mas não é o capital humano que se tem que cortar, porque esse consegue-se pegar nele e pô-lo a fazer outras coisas. E ainda relativamente aos nichos de mercado, é preciso ter muito cuidado com os nichos de mercado, porque os nichos de mercado, o conceito implica que haja ali haja procura, mas também pode ser facilmente saturável. Exatamente, se alguém porque é tenta fazer. momentâneo quase. Aqui também em Portugal ninguém quer ter uma pequena média empresa. Muita gente tenta, mas as pessoas almejam sempre. Se vêem um mercado qualquer promissor, querem logo ter dali fazer uma mega empresa que vai gerar imensos lucros e rapidamente a procura desaparece ou está preenchida.